A engenharia de software é uma ciência muito jovem. Ela tem apenas 60 anos e observem como evoluímos na criação de sistemas. Desde a época dos mainframes, passando pelos computadores pessoais, até dispositivos móveis que nos acompanham diariamente, temos presenciado a sofisticação com que criamos programas para serem executados em uma máquina computacional. Eu tenho 12 anos de formada, mas ainda me pego surpreendida com a velocidade com que essas mudanças acontecem. E arrisco afirmar que a área de front-end é uma daquelas com mais plot twists. Então, entender essas mudanças é essencial para que a gente crie sistemas que se adequem à realidade. Mas antes da gente analisar o presente, que nada mais é do que o futuro que se apresenta a cada instante, convido-as para o exercício de imaginação. Vamos agora entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado. O ano é de 2007. Para aqueles religiosos, poderiam lembrar que foi o ano da visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Para os que gostam muito de futebol, foi o ano que o Brasil foi escolhido pela FIFA para ser sede da Copa de 2014. Para os cariocas, com certeza, se orgulhariam, porque Cristo foi considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. E se você era uma tecnologista na época, consegue lembrar o que você esperava da tecnologia? Python, essa linguagem orientada a objetos que impõe indentação, foi escolhida como a linguagem do ano. JavaScript ainda estava num mundo de muitas divergências. A macromídia, lembram dela? Finado Flash. Eu com certeza tenho saudade porque foi meu ganha-pão nos primeiros anos de formada. Então a macromídia une-se à ECMA International para tentar definir padrões para essa, que é uma das linguagens mais amadas e utilizadas na atualidade. Mas sem sucesso, eles acabam não lançando o ECMAScript 4. E aí agora, voltando a 2020, será que nossas expectativas foram atendidas? Ou nos sentimos mais incertas sobre o que esperar? Com certeza, a forma como interagimos com aplicações mudou completamente. Em 2007, o front-end fazia parte de um monolito com códigos e mais códigos de query e que fazia algumas validações. E nunca antes, se tem visto uma preocupação com aqueles às quais os programas servem, as pessoas. Hoje a gente tem sistemas de design que não servem apenas para ter um look and feel igual em todas as aplicações, mas acima de tudo para ditar como a gente interage com essas aplicações. Então o front-end, que era apenas um simples coadjuvante, tornou-se protagonista para criarmos experiências através de produtos digitais. E o que foi crucial para que isso acontecesse foi a evolução do navegador. Ele pôde então executar código JavaScript de maneira performática e de maneira segura. As aplicações desktop foram engolidas e teve seu golpe final com o advento das PWAs ou as Progressive Web Apps. Não se escreve mais código para manipular o DOM diretamente. Isso fica a cargo dos frameworks. E isso tudo sendo feito utilizando esses building blocks conhecidos como componentes. Vamos continuar pensando nessa linha dos 10 ou 15 anos atrás? Vamos manter nossa memória e talvez pensar qual era a função social de um site há 10 ou 15 anos atrás.
Acho que a gente pode generalizar de que um site ou até mesmo um aplicativo, ele era a extensão de uma marca no mundo digital. Então eu tinha as coisas no mundo físico e aí o mundo digital me apoiava a estender a minha mensagem. Mas será que hoje, em 2020, o mundo digital já não é a própria marca? Ou já não representa os próprios produtos? Acredito que a gente não esteja ainda somente nesse modus operandi de que uma coisa existe aqui, coexiste ali. E todas essas coisas que vêm acontecendo no JavaScript ou no desenvolvimento front-end como um todo, elas foram muito apoiadas por essas mudanças que aconteceram de maneira exponencial. E a gente sabe que com um crescimento rápido podem surgir muitas dores e muitas vezes a gente não consegue tomar as decisões ou as estratégias que a gente acredita que fariam um produto melhor ou melhoraria a vida de quem desenvolve, porque crescimentos rápidos trazem essa característica mesmo. Mas assim, já que a gente estava falando de engenharia de software, talvez pensar no que aquilo falou de a engenharia de software é uma ciência muito jovem. E se a gente transpor isso para o desenvolvimento front-end, ele é mais jovem ainda. Então, assim, uma década, tudo já mudou. E pensando um pouco na teoria da evolução dos seres vivos, as mudanças e as evoluções, elas são pautadas na adaptação. A sobrevivência é para quem se adaptou. E já que eu sou desenvolvedora, eu vou transpor isso para o mundo de software, né? Vamos trazer essa provocação para cá de que, bom, quais são as adaptações necessárias que a gente precisa fazer para que as nossas expectativas como usuárias para determinados produtos sejam atendidas embasadas nas coisas que a gente já sabe fazer em outras stacks. Porque, por exemplo, a gente sabe que Domain Driven Design ou até mesmo a própria orientação a objetos, elas são muito difundidas dentro de outras stacks de desenvolvimento. Mas como a gente adapta isso para o front-end? Um primeiro passo é a gente aceitar que no front-end as coisas são diferentes. E justamente por ser diferentes que a gente precisa pensar nessa adaptação, porque elas são complexas e elas requerem profundidade do que a gente quer buscar, porque a nossa entrega, o valor que o front-end entrega, ele é completamente diferente muitas vezes do valor que uma API precisa entregar. E nesse caso, já que a gente está falando de adaptação, a gente pode pensar num conceito que até é bem famoso, não diria que é simples, mas nós sabemos que no back-end a pirâmide de testes é algo que é uma receita de sucesso. Você olha para a pirâmide, você consegue pensar na estrutura do teu back-end e enxergar cada coisa em suas camadas. Mas já que a gente está falando de entrega e valor, será que para o front-end as coisas funcionam da mesma maneira quando a gente está falando de testes? E aí eu vou voltar à teoria da evolução. A gente precisa se adaptar. E nesse caso, a gente tem que buscar outras abordagens. E não significa que a gente está dispensando essas técnicas que já foram estudadas, publicadas, difundidas. Existem muitos conteúdos sobre isso. Mas a gente precisa se adaptar. Como, por exemplo, para o front-end, a pirâmide talvez não faça muito sentido. O que faz mais sentido é a gente pensar num troféu que a gente tem mais integrações, um pouco menos de unidades e testar o que o usuário vê na tela, porque é isso que a gente precisa de confiança e de valor do que a gente quer entregar. E como estamos falando de entrega, a gente pode lembrar qual era o caminho para a produção, que no front-end era bem ok, certo? Você tinha uma coisinha ali, você arrastava um arquivo, e já estava dentro do seu servidor, mas talvez não fosse o jeito mais sustentável de fazer as coisas, porque a gente precisa ter controle do que vai para o servidor. A gente quer saber, puxa, eu quero subir só um pedacinho, eu não quero subir um site inteiro, mas também não quero renomear o arquivo como versão final 1, versão final 2. A gente sabe que usar FTP e fazer deploy dessa maneira pagou o salário de muita gente e muitas pessoas ainda fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa amadurecer a maneira como a gente leva nosso código à produção. E aí você pode me dizer, tá, mas é um site simples. Será que eu preciso de todo o aparato de pipelines, agentes de entrega contínua e integração contínua? Então, é importante
E seria um jeito. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer a opção por isso. Mas uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo acontecendo no desenvolvimento front-end hoje é a democratização dessas técnicas. A gente está falando sobre você apenas referenciar o link do seu repositório remoto e conseguir colocar um site no ar. Isso é muito importante, não só para quem tem um grande produto, mas para que a gente consiga difundir essa técnica para quem faz o grande ou o pequeno produto. E já que a gente está falando sobre tamanhos de produto ou até mesmo maneiras de enviar esse código para produção, a gente não consegue mais se desvincular das funções do DevOps. E eu não estou falando de uma pessoa terceira que vai lá e faz isso para a gente. Estou falando como DevOps, como técnica para dentro do nosso desenvolvimento. Nesse caso, a gente não pode só pensar que, ok, meu link está aqui, o código estará lá e é esse o meu trabalho. A gente está falando em quebrar em pequenos pedaços para otimizar performance, porque todas essas coisas, colocar um site na nuvem ou uma aplicação em algum outro agente de compartilhamento, custa dinheiros. E nós não estamos preocupados apenas em um produto trazer dinheiro para a empresa, mas enquanto empresa, como que a gente vai sustentar esse produto? E, né, cantei a pedra aqui, mas pensar em performance não é mais uma prerrogativa de alguém que está separado do desenvolvimento. A gente precisa falar sobre isso dentro do desenvolvimento front-end também. E quando a gente pensa em performance, a gente não tem dúvida que uma performance ruim afasta usuários. Já tem mais de 30 anos que o engenheiro da IBM, Doherty, definiu o tempo máximo de uma resposta de um computador para até 400 milissegundos, o que na época representava um quinto do padrão já definido. E performance não são somente números absolutos. É cada vez mais comum a gente substituir o tradicional spinner por skeletons, porque elas diminuem a ansiedade da usuária e melhoram sua percepção de carregamento da página. Então a interface ela é como se fosse uma conversa entre a aplicação e a usuária. Então entender quais são essas mensagens, como elas acontecem e quando é importante para a gente saber construir um front-end eficiente, o qual é da área dos designers, então eu vou me ater ao como e ao quando. O quando está muito relacionado a essa ideia de performance. Com a expansão da internet, a gente tem presenciado cada vez mais dispositivos conectados à rede. A internet das coisas, ela tem crescido de uma forma exponencial. Só que ter uma aplicação que depende da rede pode ser um problema, porque uma das características principais da rede é a incerteza. Só que, será que isso seria problema meu? Será que eu tenho que me preocupar com isso? Infelizmente, ou diria felizmente, isso sim é da nossa conta, pois o browser já oferece formas de lidar com esse problema. O browser, então, ele oferece esses web workers, que nada mais são uma forma de você executar código JavaScript do contexto, separado do contexto da aplicação, em background. Dessa forma, isso abre portas até então fechadas pela característica monothread do JavaScript. E existe um tipo especial de web workers, os service workers, que eles atuam como proxy entre a aplicação e a rede e decidem, diante de uma requisição, se vão servir essa resposta diretamente da rede ou usando um cache. Dessa forma, eles dão a nós, pessoas desenvolvedoras, controle sobre a rede, ao invés da rede nos controlar. Então, ele acessa ao cache API do browser, que pega esses dados armazenados, são pares de objetos do tipo request and response, que acessam não somente o simples IndexedDB, mas um banco de dados dentro do browser. Infelizmente, segundo a HTTP Archive, que é um site que colhe métricas do estado da web atual, menos de 1% dos sites usam service workers. Mas você poderia pensar,
tá, qual seria então o benefício de eu ter essa preocupação com a conectividade, já que minha aplicação depende basicamente de uma rede? Porque você pode oferecer algum tipo de experiência, e alguma experiência é melhor que nenhuma experiência. E não apenas eu falo da questão de oferecer uma experiência enquanto offline, porque existe uma problemática que acontece não quando você não tem nenhuma conectividade, mas quando você tem uma conexão instável, quando sua aplicação está rodando sobre a chamada Wi-Fi. E as ferramentas de scaffold dos frameworks mais utilizados, como React e React App ou Angular CLI, já oferecem Service Works out of the box. E aí isso traz a complexidade de como. Cada vez mais a gente tem adotado estratégias que eram clássicas para o back-end, como arquitetura de microserviços, com a ideia de quebrar o nosso front-end em pequenas partes para lidar com essa complexidade de uma melhor maneira, fazendo surgir então os micro-front-ends. Mas você poderia até me falar assim, tá bom, Keila, a gente já conseguia fazer isso no passado, eu conseguia colocar uma aplicação dentro da outra usando um iframe, por exemplo. Sim, de certa forma você está correta. Eu mesma já fiz isso em 2017, quando esse nome micro front-end nem existia. Eu criei uma aplicação híbrida de AngularJS, com Angular no processo de estrangulamento para a migração desses frameworks. Só que uma arquitetura de micro front-ends é muito mais do que juntar duas ou mais páginas em uma só. Ela influencia a forma como a gente estrutura nossos times, os nossos processos, as nossas ferramentas, as nossas estratégias de desenvolvimento. Por isso que a governança ela é tão importante em aplicações com micro front-ends. Então digo a vocês, o front-end não é mais aquela criança desengonçada aprendendo a andar. Ele cresceu e é capaz de transpor muitos obstáculos. Será que nossas aplicações ainda estão engateando ou surfando essa nova onda de possibilidades? Vou deixar uma provocação aqui, que tudo que a gente tem de ferramenta para fazer essas coisas maravilhosas ou visualizar produtos que a gente quer usar ou quer trabalhar com, mas pode ser que na maioria das vezes você esteja trabalhando ou eu tenho que fazer um formulário ou uma listagem na tela. E aí você vai me falar: Meu Deus, tudo isso para fazer um formulário. Mas as coisas não são mais tão simples como há 13 anos atrás, que você pensava na parada da extensão. Hoje a gente está falando sobre esse formulário mesmo, ou essa listagem ser a própria representação de uma marca, ou a percepção das pessoas sobre essa marca, a depender da experiência que elas terão fazendo um simples formulário. E nós não podemos mais colocar esse tipo de situação como uma decisão secundária ou alguma coisa de menos importância. Porque, ok, que nem só de interfaces bonitas ou experiência fluida que a gente vive, mas, na real, a experiência fluida e a interface bonita, ela é o conjunto de todo o investimento que a gente fez nesses outros fatores, que parecem, meu Deus, quanta coisa, mas, na verdade, são esses fatores que somados que oferecem uma experiência melhor para as pessoas. E ainda que seja um simples formulário, um sistema de cadastro ou uma lista de produtos, o que acaba fazendo muita diferença também no peso dessas escolhas é o propósito. E quando a gente fala de propósito, como assim propósito? Porque, gente, convenhamos, será mesmo que todo esse universo de coisas que foram criadas foi criado só pela sede das novidades? Ou pela emoção da mudança? Pronto, ó, aprendi isso agora. Esquece tudo isso que você aprendeu. Vamos fazer outra coisa. Eu não acredito muito que seja só por isso, porque como tecnologista, eu percebo que o grande dilema que grandes dilemas que a gente tem sobre quais escolhas a gente tem que fazer ou qual abordagem a gente vai investir, talvez esse grande dilema pode ser quebrado e menos doloroso
se a gente olhar antes para o propósito das coisas que a gente quer atingir. E, em geral, como tecnologista também, e você também sabe que lá no fundo a gente tem todo esse aparato de coisas. A tecnologia não amadureceu à toa. Ela amadureceu e criou, floresceu coisas novas para a gente, porque a gente precisa da tecnologia para ela nos apoiar em decisões de negócios ou imaginar futuros possíveis, porque a gente está fazendo produtos, a gente está projetando coisas que elas vão ser usadas, elas vão ser amadas ou não, mas em geral, nós estamos fazendo isso para pessoas. Muito obrigada.